noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar. A Rádio e TV Web Fraternal sempre se fica mais feliz, mais alegre e se sente muito honrada neste momento ao estar adentrando os lares de todos vocês. Vamos começar dizendo qual é o texto de hoje, para que todos se preparem em seus lares para nos acompanhar na leitura e posteriormente aos comentários. O texto de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 6, 7, 8 e 9. Tá? O roteiro para a execução do Evangelho em seus lares encontra-se na página da Rádio Fraternal. Lá vocês encontrarão toda a orientação necessária, aqueles que ainda não praticam, para estarem iniciando esse procedimento em seus lares. Que nada mais é do que trazer a luz de Jesus para dentro de sua casa, a luz dos seus ensinamentos. Né? Recomendamos que seja utilizado o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o livro que utilizamos aqui. Mas qualquer leitura edificante pode fazer parte nesse momento do Evangelho em seus lares. Um livro, claro, um livro com boas orientações, né? Especialmente aqueles do Chico Xavier, com a inspiração de Emmanuel, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco. Um livro edificante pode ser utilizado, mas habitualmente aqui utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. A página da Rádio Fraternal é www.fraternal.net.br. Querendo, é só procurar lá e vocês encontrarão o roteiro. Hoje aqui comigo, fazendo o Evangelho aqui da Rádio Fraternal, estamos eu, Kátia, fazendo a condução. A Daniel, aqui à minha direita, fará a leitura. A prece inicial será feita pela Lenira, à minha esquerda. As vibrações pelo Paulo, também à minha esquerda. E a prece final será feita pela Mara, à minha direita. Então, todos aqui apresentados. Vamos reforçar aí a grande luz que pode ser levada ao seu lar, fazendo a prática do Evangelho. Outra indicação importante é ter sempre próximo um copo ou uma jarra com água para ser fluidificada. Os nossos amigos espirituais certamente fluidificarão nesta água aquele medicamento que seja necessário para você, para os seus familiares, nesse momento. Tá? Dito isto, vamos então dar início com a prece inicial feita pela Lenira. Então vamos fechar os olhos, sintonizar Jesus, nosso grande mestre, abrir os nossos corações e as nossas mentes para que possamos receber os ensinamentos do nosso querido Evangelho, da nossa doutrina que tanto amamos. Uma doutrina que nos consola, alenta, reanima e nos dá força para sermos sempre melhores a cada dia, nos conduzindo ao bem, ao amor que nos move, reinventa, reanima, trazendo paz ao nosso espírito, trazendo paz e luz àquele que convive conosco. O Evangelho seja nosso guia e modelo sempre. E assim, quero deixar essa frase para que vocês reflitam. O sol nasce, o sol se põe, mostrando que na vida tudo passa. O que permanece é a esperança de dias melhores. Vamos fazer agora a oração da caridade, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união.
Onde houver dúvida, que o leve à fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa leitura agora, feita pelo Daniel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Os que dizem Senhor, Senhor, item 6. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E então eu lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus 8, de 21 a 23. 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, de 24 a 27, e semelhante em Lucas 6, de 46 a 49. 8. Aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar, e ensinar a guardá-los, esse será reputado no reino dos céus. Mateus 5, item 19. 9. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor, quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque, à semelhança dos fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome. Comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destina ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são as verdades. Não são somente as salvaguardas da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas
políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Bom, esse trecho, né, do Evangelho, aliás, todo esse capítulo, ele faz referência ao Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí a gente, de pronto, a mim veio algumas frases da Madre Teresa de Calcutá, só para nos ajudar a entrar nesse assunto. Que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E outra frase dela também é que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, que adianta nós estarmos empenhados em mostrar a religiosidade que temos, a fé que professamos, através de preces, através de caridades demonstradas aos semelhantes, se aquilo não for interno, não for interior a nós mesmos, se não for algo que venha do nosso coração. Então é importante refletir em todas essas palavras, esse trecho todo. Foi uma leitura um pouquinho maior do que normalmente fazemos, mas traz muito ensinamento dentro dela. Porque que adianta estarmos rezando lindamente se nosso coração e as nossas atitudes não condizem com isso, com essa atitude. Então, temos que ter sempre a atitude diante do próximo, diante da caridade. Fazermos a caridade através de atitudes nossas, que não necessariamente tenham que ser exibidas ao próximo. Aí, para ilustrar mais um pouquinho, vem uma historinha que também me ocorreu. Em um templo religioso, qualquer um, havia ali uma pessoa que era um dirigente e que se expressava muito bem. Faziam várias palestras, dava muitos ensinamentos, e haviam os frequentadores desse templo religioso que ali frequentavam. Entre eles havia um senhor bastante idoso que sempre estava lá naquele local, observando, assistindo, né, as palestras, tudo aquilo que era dito dentro daquele lugar. Após algum tempo, esse senhor deixou de frequentar, e após algum tempo soube-se que ele havia desencarnado, partido para a pátria espiritual. Mais algum tempo passado, houve também o desencarne daquele dirigente da casa, do templo religioso. E lá, né, como é uma historinha, lá no céu, seja o local em que eles estiverem, o dirigente, passeando pelo local, viu esse senhor de bastante idade, que ali tinha chego antes dele. Esse senhor estava rodeado de seres iluminados, pessoas de alto nível espiritual, né? Seres de muita luz. E ele indignou-se com essa situação. E ele estava numa situação inferior àquele senhorzinho. E ele se sentiu assim, vamos dizer assim, traído pelo acontecimento, né? Onde já se viu eu, que sempre trabalhei na casa, né? Na casa espiritual, dando palestras, fazendo caridade, sempre mostrei para todos o caminho a seguir, né? Como que eu estou numa posição inferior a esse senhor que ali só frequentava, só assistia o que era dito lá dentro?
E, intrigado com essa situação, ele, um belo momento, encontrou com essa pessoa e falou assim: como o senhor está bem, né? Como o senhor está aí com seres iluminados ao seu lado, ajudando, participando. O que aconteceu para o senhor estar nessa posição mais privilegiada? Ele falou assim: não, o senhor foi responsável por essa minha posição. Porque tudo que era dito, que o senhor dizia naquele local, eu procurei colocar em prática na minha vida. Então vejam, aquele que colocou em prática acabou alcançando uma posição superior àquele que apenas dizia, apenas desfiava todas as boas coisas que poderiam ser feitas dos ensinamentos. Então, fica aberto aqui os comentários. Posso completar? Quando você colocou essa história, realmente, né, nem todos que diz Senhor, Senhor, é o que vai realmente dar o exemplo, porque o que é a nossa doutrina? É a gente dar esse exemplo ao próximo. Não adianta eu vir aqui fazer uma prece, ler o Evangelho e tal, só que lá fora eu não me dou bem com os meus pais, eu brigo com o vizinho, eu xingo no trânsito. Quer dizer, isso é o quê? São exemplos da sua vida. Então a nossa doutrina, ela é uma doutrina que ela requer sim uma transformação diária do nosso ser. Ela requer que você faça algumas coisas para que você melhore a cada dia, para que você... Aqui, ó, muitos os chamados e poucos escolhidos, né? Então nós fomos aqui escolhidos, chamados, só que a gente vai falar sobre isso depois, né? Então assim, nós vamos ser cobrados sobre isso. Então o que a gente faz, nós somos cobrados. Então é isso, a gente tem que ter moral elevada, para que a gente possa trazer e trilhar no caminho do bem, o próximo, essas coisas, humildade, oração. Eu acho que isso tudo é o que a nossa doutrina nos pede. É você estar sempre orai e vigiai, em vigilância, para que você não deturbe os seus pensamentos, para que você não voe para o outro lado, para que você não seja um falso profeta, né? Para que você tenha essa sensibilidade de trazer à tona o que é o real, o que é o verdadeiro, e passar para todos isso. Isso é muito importante. Então, muitos chamados, poucos escolhidos. Fica aí a reflexão, né, Paulinho? Sem dúvida. Aliás, são reflexões constantes, né? Constantes. E esse texto aqui, ele já caiu várias vezes aqui, né? E ele volta à tona. Então eu acho que a gente tem que realmente voltar a falar sobre ele quantas vezes for possível. E na verdade, esse texto aqui, ele nos diz assim, ó: todos nós somos chamados, a todo momento. A todo momento, ninguém aqui é colocado de lado quando se fala na obra do Cristo. E aí que diz, e por que são poucos os escolhidos? Né? Todo mundo sabe por que são poucos os escolhidos. Claro que a gente sabe internamente, conosco mesmo, quando a gente faz uma reflexão, o que a gente está fazendo da nossa vida e do que nós não estamos fazendo pela vida dos outros. Poucos os escolhidos porque a gente constrói uma casa muito frágil, sem alicerce, sem coluna, sem piso, sem absolutamente nada. E essa casa rui, com certeza. Precisamos construir uma casa com colunas, com alicerces, com telhado, que de fato vão fazer a gente entender o que é essa obra do Cristo. E aqui diz também, né, que de fato, ele cita aqui a questão de falarmos da boca para fora sobre o Cristo. O que tem de gente falando sobre o Cristo é impressionante, né? A gente vê a todo momento as pessoas profetizando em nome do Cristo. Mas quando você vai perguntar, e o que você tem de obra para exatamente falar exatamente sobre essa questão do conhecimento do Cristo? São obras fracas, são obras frágeis, são obras que não dizem absolutamente nada, né? Eu me encaixo nisso,
né? Não é porque eu venho aqui numa quarta-feira falar sobre o Evangelho que eu faço parte aí desses poucos escolhidos. Eu não faço parte. Estou muito distante de ser desses poucos os escolhidos. Eu tenho consciência, né? Nós temos consciência. Então, o que o Evangelho pede aqui, como a Lenira falou, é uma reflexão a respeito do que nós estamos fazendo. Do que nós estamos fazendo e do que nós não estamos fazendo. Essa é a grande verdade, essa é a grande questão. Portanto, acho que cabe para cada um fazer essa reflexão a respeito desse tema de hoje, e entender que um dia nós vamos ter que acertar as contas. E aí, quando chega nessa historinha que você contou, eu vou ter que dizer o que eu fiz durante a minha vida terrestre. Serão poucas coisas? Serão muitas coisas? E aí entra a questão do ranger de dentes. Ou você vai ranger os dentes, ou você vai sorrir. Como Paulo disse, muitos chamados e poucos escolhidos, fica uma dúvida às vezes na nossa interpretação sobre o que é isso. Mas aproveitando na prece inicial que a Lenira falou, que o sol nasce, o sol se põe, é a mesma fase. Jesus nos ensina, e nós chegamos numa lição onde ele está, de certa forma, nos cobrando algo. E não é um cobrar vingativo, rancoroso, não entenda por essa forma. Entenda um pai que zela por um filho, um mestre, um professor que orienta o teu aluno e quer que aquele aluno caminhe por si só naquele ensinamento já passado. O que Jesus vem falar nessa lição é exatamente isso. Para mim, coincidência é só no vocabulário, coincidência não existe. Se observarmos 2 quartas-feiras seguidas, estamos trabalhando num assunto de fé. Em uma nós trabalhamos a coragem da fé, conversamos, estudamos, falamos acerca da fé. Na semana passada falamos a força da prece, o alcance da prece. Então vejam que Jesus reforça o que Deus disse e nos mostra, nos exemplifica, nos dá lição. E o que ele espera agora de nós é exatamente isso, que façamos. Então, 2 quartas-feiras que nós lemos a respeito de fé, a coragem da fé, eu expor a minha fé, eu professar a minha fé, através de uma palavra que nós dissemos, um vai com Deus, coisas singelas. Depois, a capacidade, a força dessa fé, até onde ela chega, a força da prece, até onde ela vai. E agora Jesus vem e diz, já entenderam sobre a fé? Já entenderam sobre a prece? Vamos agora então trabalhar. Agora é hora de agir. Agora é hora de fazer. Eu entendo dessa forma na lição de hoje. E o que ele vem nos exemplificar ainda mais para facilitar o nosso entendimento é nesse sentido que ele coloca de você construir a sua casa, ou seja, você edificar a sua obra sobre a rocha e, como ele já disse anteriormente, fortalecido na sua fé, uma fé pautada na racionalidade, uma fé pautada nos ensinos, nos preceitos divinos. É isso que ele vem nos cobrar agora, que agora façamos, que agora hajamos, façamos a nossa parte. Como já disse outrora, e Chico Xavier deixou a frase, a cada um dou o direito de ser como são, mas a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Então aqui é esse momento que Jesus está conversando comigo e dizendo, agora é a tua hora de fazer. Faça a tua parte, aprimore-se para si, não no sentido de egoísmo, mas que eu preciso melhorar. Eu preciso entender a sua palavra e executá-la, pois só de prece, genuflexão, ficar somente ajoelhado, não vai adiantar. Eu tenho que fazer, é o equilíbrio que ele vem nos ensinar também. Eu tenho que fazer a minha prece, eu tenho que fortalecer a minha fé, mas ao mesmo tempo eu tenho que edificar essa minha casa na rocha. Eu tenho que ter a minha atitude como a de Cristo, como que Cristo me ensinou. Muitas das vezes, nas situações que nós passamos, se nós tivermos um pouquinho de racionalidade, de bom senso, parar e analisar e pensar,
que será que Jesus faria no meu lugar? Talvez isso ajude muito a gente a refletir e, ao invés de nos deixar levar por orgulho ou outros sentimentos maléficos, mas eu raciocinar desta forma: o que será que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a postura de Jesus em relação a isso? Então é assim que eu devo pensar, para deixar que esse amor que Ele nos ensina constantemente em cada lição comece a brotar dentro de mim e, consequentemente, eu externá-lo, eu colocar esse amor para fora e demonstrar, ainda no momento difícil, que eu sigo a palavra, que eu entendo o que Jesus fala, mas eu estou fazendo também. E isso é o primordial e o mais importante. Logo após esse texto, nesse mesmo capítulo, vem um outro texto com o título A quem muito foi dado, muito será pedido. E acredito que a todos nós foi dado, né? Nós temos o ensinamento do Cristo e muito será pedido também. Se nós não lutarmos, eu digo lutar porque é uma luta que nós travamos por conta da nossa inferioridade, até se assim posso dizer, contra as paixões, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. É uma luta que temos que introspectar, colocar, interiorizar, para que a gente possa passar desse estágio, deixar esse egoísmo de lado, essa vontade de só satisfazer o que eu quero e pensar no próximo. Aí nós estaremos sendo a quem muito foi dado, muito será cobrado, estaremos construindo a nossa casa na rocha. E é muito mais difícil do que construir a nossa casa na areia. Mas assim que construirmos, qualquer dificuldade, qualquer problema que tivermos, nós vamos ser o homem e a mulher sensatos, com a sensatez de não sofrer tanto, de saber o que Jesus está querendo que nós façamos. Essa rocha não vai ser derrubada por nenhum outro tipo de problema. E é isso que nós temos que trabalhar. Deixar esse eu velho e começar pelo eu novo. O eu que Jesus ensinou, colocando em prática os ensinamentos, não só por palavras. É isso. Finalizando o que todo mundo já falou aqui, foi muito bem dito. É isso que eu tinha para dizer. O que a gente também apura, né, condensando tudo isso, é que a gente precisa de um grande esforço íntimo, um grande esforço interno, para promover as mudanças morais que precisamos ter. E essa mudança ela tem que ser refletida em nossas ações e atitudes. O amor ao próximo, a prática da caridade, que eu sempre repito que a caridade é o amor em ação, são fundamentais para que a gente realmente possa ser um dos escolhidos. E eu peço licença aqui para ler uma poesia. Tá? Uma poesia de Alta de Souza que chama-se Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, esta casa singela, onde a luz do Evangelho esplende, soberana, e onde encontra guarida a imensa caravana dos tristes corações que a prova desmantela. Neste pouso de paz onde a fé irmana, em torno do ideal ao que o mundo revela, que ao mundo revela, a caridade é sempre atenta à sentinela, estendendo seus braços à penúria humana. Neste recanto amigo, à margem do caminho, ninguém procura em vão o conforto e o carinho, cansado de bater, chorando porta em porta. Porquanto a tua voz, na voz de quem ensina a mensagem de amor da celeste doutrina, a renovar no bem, a vida nos exorta. Então, finalizamos a parte de hoje com essa bela poesia de Alta de Souza. Agora eu vou passar para as vibrações do nosso amigo Paulinho. Bom, neste momento, como sempre fazemos, que essas vibrações, Pai, possam ser emitidas para todo o nosso planeta. A quem agradecemos por este planeta, que abriga a todos nós para que possamos atravessar
a estrada que nós mesmos construímos. Que essas vibrações possam chegar também às inúmeras populações que habitam este planeta, Pai, em todos os seus cantos. Populações estas que ainda passam por processos de sofrimento, de provações, Pai, provações espirituais, provações materiais, provações físicas. Mas sabemos que tudo isso aí responde a uma lei, a lei imutável do Cristo. Que essas vibrações, Pai, possam chegar àqueles mais necessitados, que elas possam ser levadas como bálsamo, como remediador, como acalento, e também como esperança. Esperança, sim, de dias melhores. Esperança de dias melhores. Que essas vibrações possam chegar também, Pai, aos hospitais, aos inúmeros hospitais, tanto físicos quanto hospitais espirituais, que ela possa ser percebida como uma energia do Cristo, uma energia que vem para ajudar, uma energia que vem para poder abrir a nossa mente e os nossos corações. Que essas vibrações possam chegar também às inúmeras populações encarceradas, que cometeram sim, Pai, os seus erros, mas que também terão a oportunidade de refazer desses erros. Que essas vibrações, para você que está nos ouvindo agora, mentalize um ente querido ou alguém que está necessitando muito de uma ajuda, onde você não possa estar pessoalmente, mas você pode estar em pensamento. Aproveite esse momento, mentalize essa pessoa e vibre bem, positivamente para ela, com muito amor, com muito carinho. Vibremos também por todos nós que nos encontramos hoje aqui, e que essas vibrações, Pai, também sirvam para a gente, que também somos muito necessitados dessas vibrações. Que essas vibrações possam chegar a todos os lares, todas as pessoas que estão aqui, e de todos aqueles que não estão aqui, para poder melhorar todo o fluxo de energia das nossas residências, dos nossos locais de trabalho ou dos nossos locais de passeio. Enfim, te agradecemos, Pai, por tudo, ontem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa prece final com a Mara. Vamos continuar agradecendo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nos colocando em seu colo, sentindo o seu amor infinito por todos nós. E vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui. A misericórdia divina nos propiciando esse momento. E vamos manter Deus junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando em todos os momentos. E com a prece que Jesus nos deixou, nós encerramos o Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amigos, chegamos ao final do Evangelho do Lar da noite de hoje. Segue aqui alguns recadinhos da Fraternal para vocês. O primeiro deles, é claro, lembrando sempre sobre fazerem a inscrição na página, no site, na página da Fraternal, a inscrição para o sorteio de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as semanas, ao término do Evangelho no Lar, fazemos o sorteio e agraciamos um dos nossos ouvintes inscritos com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo.
Esse exemplar, caso você já o tenha, pode servir para você presentear alguém, um amigo, um conhecido, alguém que você queira levar um pouquinho da mensagem de Jesus a essa pessoa. Então, inscreva-se lá. Outro detalhe importantíssimo é que vocês conheçam todo o conteúdo que a Rádio Fraternal tem em seu site, além, claro, de nos acompanhar ouvindo a rádio, né? São músicas maravilhosas, edificantes, que levam mensagens, que harmonizam os ambientes onde você esteja ouvindo. Então é muito gostoso acompanhar a Rádio Fraternal e ela está presente em todas as mídias sociais. Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, WhatsApp. Então a gente pede que vocês, claro, conheçam, verifiquem o conteúdo e, se possível, curtam, comentem e compartilhem com seus contatos, seus amigos, conhecidos, que esse é o propósito da Rádio Fraternal, divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Então, fazendo isso, você vai nos ajudar a executar essa missão a que nos propomos. E com isso a gente termina hoje esse momento tão gostoso, tão revigorante que temos, e pedimos a todos, então, que levem a palavra de Jesus dentro do possível aos seus contatos, e que todos tenham uma semana fortalecedora, revigorada, e que Jesus os acompanhe sempre. Boa noite a todos. Tchau.